Shalom a todos. Mais um Shabat. Que o Deus Criador possa entrar hoje no templo e ensinar a sua palavra como é o seu costume. É assim que está escrito. Em Nazaré ele entra no templo para ensinar como é o seu costume. Em um dia de sábado. Hoje nós vamos estar falando de Ananias e Safira. Dois mentirosos. O mentiroso, ele não está preocupado se ele mente para as pessoas ou se mente para Deus. Ele quer mentir. Ele vive da mentira. Se tirar a mentira, ele não existe. Essa é a verdade. De tanto que mente. Mas vamos estar começando consultando o dicionário do Google. Antes de entrar em Atos 5, vamos estar consultando o dicionário do Google. Um casal combinaram em casa para mentir na comunidade. Mentiram para o apóstolo Pedro. Mas olha o que aconteceu. Eles não estavam mentindo para o homem, mas estavam mentindo para Deus a respeito de dinheiro, a respeito de bens materiais. Vamos ver o parecer do dicionário do Google a respeito desse casal de mentirosos. Que por amor ao dinheiro vamos ver o parecer aqui. Coloca na sua Bíblia Ananias e Safira na Bíblia para sair a mensagem certa. Senão vai sair a mensagem errada. Vamos ouvir. Ananias e Safira foram um casal da igreja primitiva em Jerusalém que, de acordo com o livro de Atos, foram punidos por Deus com morte instantânea após mentirem sobre a oferta de dinheiro proveniente da venda de uma propriedade. Eles venderam um terreno e, em conjunto, decidiram reter parte do valor da venda, mas apresentaram aos apóstolos a quantia como se fosse o valor total. O relato bíblico. 1. A venda da propriedade. Ananias e Safira venderam um terreno e levaram parte do dinheiro aos apóstolos, afirmando que era o valor total. 2. A mentira. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, confronta Ananias, perguntando-lhe por que ele mentiu ao Espírito Santo e reteve parte do dinheiro. 3. A morte. Ao ouvir as palavras de Pedro, Ananias cai morto e é sepultado. 4. A morte de Safira. Cerca de 3 horas depois, Safira, sem saber do ocorrido, chega e confirma a mentira de Ananias, também caindo morta e sendo sepultada. E 5. O temor. A morte de Ananias e Safira causou grande temor na igreja primitiva. Interpretações e lições. 1. Mentira e engano. A história de Ananias e Safira é frequentemente usada como um exemplo da seriedade da mentira e do engano, especialmente quando se trata de questões espirituais e de compromisso com Deus. 2. Temor a Deus. O temor que se instalou na igreja após a morte de Ananias e Safira demonstra a importância de se ter reverência a Deus e à sua justiça. 3. Comunidade e sinceridade. A história também ressalta a importância da sinceridade e da unidade na comunidade cristã primitiva, onde a honestidade e a transparência eram valores fundamentais. E 4. Lições para os dias atuais. Muitos interpretam a história como um alerta para a igreja moderna.
lembrando que Deus não tolera a hipocrisia e que a honestidade e a sinceridade são essenciais para a vida cristã. Esse é o parecer do Google. Mas a palavra é assim. A morte desse casal diz que criou um temor no povo. Começaram a temer a Deus. E a palavra disse: o temor de Deus, o que é? O temor de Deus é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Então tem que temer a Deus. Então vamos lá para Atos 5. Vamos ler uns 2 versículos básicos. Nós já vamos entender a palavra de Deus. Mas aí na sua casa é bom que você lê o capítulo todo. Atos 5, de 1 a 11. Para você entender esse fato, esse acontecimento. Eu até hoje, eu nunca vi um pregador pregar sobre Ananias e Safira. Mas a palavra pertence a Deus, esse Criador que nós anunciamos. E através da sua palavra é que ele entra na vida, nos corações, na mente das pessoas. E ali ele faz a sua obra. Vamos ler Atos 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da propriedade? Estão ouvindo? Ele deu lugar ao diabo e pensou que ele ia mentir para Pedro. Mas ele estava mentindo para o Espírito Santo, para o Deus Criador que nós pregamos. Estão ouvindo? Olha a sequência. O versículo 4. Guardando-a, não ficava para ti. Se ele guardasse, não era dele. Porque o dinheiro acaba. A inflação, a ferrugem. Como que é aquele mandamento que o Senhor Yahushua disse? Ajunta tesouro lá no céu, porque lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem, lá não tem infração. Você entendeu? Agora você mente, você prefere perder para o ladrão, perder para a traça, perder para a ferrugem, perder para a infração, e não ajuda as pessoas, e mente para as pessoas. Então o mandamento que nós temos é: ajunte tesouro lá no céu. Ajunte tesouro lá. Será que nós temos que voltar para a primeira série e aprender o que é mandamento? Ajuntar tesouro lá no céu é um mandamento. Estão ouvindo? Depois é a sequência do versículo 4. Vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. É aquilo que eu sempre falei. O mentiroso, ele não está nem aí. Ele mente para os homens, ele mente para Deus. Ele cria uma mentira e acredita nela. Essa é a situação do homem mentiroso. Eles criam uma mentira e acreditam nela. Essa é a situação dos homens da terra. Infelizmente eu tenho que falar isso. Porque muitas pessoas perdem a salvação. Perdem a salvação por causa da mentira, por causa da idolatria, por causa da avareza. Nesse livro sagrado fala: a avareza é idolatria. Você ama mais o dinheiro do que a Deus.
Você ama mais a mentira do que a Deus. Não é assim que tem acontecido? Você pensa que vai passar fome? E a oração do Pai Nosso, que o Senhor Yahushua que nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque o amanhã não nos pertence. Amanhã pode ser o meu velório, o seu velório. Amanhã o seu corpo pode estar indo para o cemitério. E os mentirosos ainda mentir em cima do seu corpo, dizendo: ele queria um caixão pobre, um enterro pobre. Ele não quer sepultura, não. E a nossa ressurreição? Então o amanhã é assim. O amanhã não nos pertence. Amanhã vocês podem estar rindo no meu velório de mim. Ou chorando. Porque o amanhã não nos pertence. Estão ouvindo? Então por isso que a oração do Pai Nosso disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tem muita gente preocupado com o amanhã. Você entendeu? Amanhã não nos pertence. É aquilo que eu sempre falo. Os inimigos do irmão Nilson podem estar amanhã zombando dele lá no velório. Né? Pregava, fazia. Você entendeu? É desse jeito. Então essa é a palavra de Deus. É assim que tem que ser anunciado, para ver se as pessoas acordam, para ver se as pessoas despertam. Nós temos promessa de salvação. Mas o diabo está aí, como disse o apóstolo Pedro. Porque encheu Satanás o teu coração? Você mentiu, você transgrediu, você foi avarento, você amou mais o dinheiro do que a Deus. Você amou mais o dinheiro do que as pessoas. Não é assim que está escrito? Vamos agora, 1 Timóteo 6,10, onde fala ali que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra. E muitos perdem a salvação por causa desse espírito maligno que entra na vida da pessoa. A pessoa não acreditar que é Deus que nos sustenta. É o Criador que nos sustenta. É no nosso deitar, no nosso levantar, o nosso alimento, é o Criador que nos sustenta. Quantas vezes eu vi pessoas ganhar uma cesta básica e fazer uma festa porque não tinha alimento? Eu já presenciei isso. Eu já presenciei essa alegria. E essa alegria ficou na minha vida, ficou no meu coração. A pessoa não tinha alimento aquele dia e ganhou uma cesta básica. Estão ouvindo? Aquele sorriso, aquela alegria ficou na minha vida. 1 Timóteo 6,10, acompanha aí na sua Bíblia. Vai falar de novo que o irmão Nilson está inventando. Não, o irmão Nilson, a missão dele é mostrar a palavra de Deus. Eu mostro a palavra de Deus. Eu mostro a salvação e também mostro a condenação. Você entendeu? Esta é minha missão na terra. Eu não sou político, eu não preciso agradar vocês. Eu preciso amar vocês. Eu preciso falar a verdade para vocês. Você entendeu? Se eu fosse político, estaria aqui mentindo para vocês, agradando vocês. Mas não é isso. A minha missão é amar vocês e falar a verdade para vocês. Mostro a salvação e mostro a condenação. Aí vocês escolhem. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só, nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vou citar mais algumas passagens aqui, o vídeo não ficar aqui muito grande, mas para vocês entenderem a palavra de Deus. Aquele jovem rico chega no Senhor Yahushua e disse: eu guardo tudo, eu faço tudo. Eu guardo todos os mandamentos, festas. Guardo tudo. O que o Senhor Yahushua disse para ele? Vende todos os seus bens e doa aos pobres. Está escrito ou eu estou inventando? Eu sou algum inventor de alguma coisa? Eu sou um mentiroso das coisas de Deus? Não. Eu tenho que falar a verdade. Olha, Nikkei, que ele chegou no Senhor Yahushua. Falou para o Senhor Yahushua que guardava tudo e fazia tudo. Jovem rico, vê lá aquela passagem lá no livro de Lucas. Ou se não, se você tiver preguiça de abrir a sua Bíblia, que vai no Google e põe jovem rico, você vai ver que ele chegou no Senhor Yahushua e falou que fazia tudo. Mas o tudo dele era uma, que vamos dizer no linguajar de hoje, né? Uma meia boca. O tudo dele não servia para o Senhor Yahushua. Estão ouvindo? O Senhor Yahushua disse a ele: vai, vende tudo e doa aos pobres. Aquele homem ficou muito triste, abaixou sua cabeça e foi embora, porque tinha muitos bens, muita riqueza, muito dinheiro guardado lá no seu colchão lá. Estão ouvindo? Então esta é a palavra de Deus. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando é de César, para dar o que é de César, você mente. Você não quer dar, não. É lei, é lei. Para de ser ladrão das coisas de Deus. Dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Entendeu? E assim você vai prosperar. Assim você vai ficar rico. Rico das coisas de Deus na sua vida. Entendeu? Então fique com esta palavra. Queria falar muito mais. Entendeu? Mas o dono da palavra manda eu parar neste momento. Porque se eu for falar aqui, daqui para frente, falarei de mim mesmo. Aí não é certo. Bom é quando o dono da palavra fala. O dono da palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. João 1:1. Na sua Bíblia vai estar verbo. Né? Você não estudou, você nem sabe o que é verbo. Você entendeu? Que na sua Bíblia vai estar assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Isto é a palavra. A palavra é o próprio Deus falando conosco nesses dias. Cresça na graça, cresça no conhecimento desse Deus que fez os céus e a terra e tem propósito, tem plano para nos salvar. Salve-se, salve dessa geração perversa. É assim que está escrito. Salve dessa geração perversa. Amém.